Olá pessoal, eu sou Joaquim Moura e a gente vai começar com mais um episódio do Mente Aberta. O Mente Aberta que ele é promovido pela Clínica Fênix, que é a nossa clínica de saúde mental e internação de dependência química também, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema, mais uma vez um tema relevante que está todo mundo falando, que é essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E quais são as consequências psicológicas que pode trazer depois de uma grande tragédia, né? E para isso eu estou aqui com a nossa doutora Cira, que vai fazer essa discussão comigo. Doutora Cira Bezerra, por favor, se apresente. Oi, Joaquim. Olá a todos. Meu nome é Cira, eu sou psiquiatra, sou cearense. Me formei na Universidade Federal do Ceará em dezembro de 2004 e logo em seguida, em fevereiro de 2005, vim fazer residência médica no Hospital Juliano Moreira, aqui na Bahia. Então, já estou aqui há bastante tempo e trabalho na Clínica Fênix desde abril de 2014. Faz 10 anos que eu estou trabalhando na Clínica Fênix. A Cira, que é a nossa grande parceira, né? Desde o início da nossa gestão, a gente está lá trabalhando, né? Trabalhando firme e forte, ajudando um monte de gente. Então, Cira, vamos começar, né? Quais são os problemas que a gente pode ter a partir de uma tragédia como essa que aconteceu, que está todo mundo falando, né? É muito comum que após tragédias, né, mexa, né, com o quadro psíquico das pessoas em geral, né? Desde quadros mais leves até quadros mais graves, né? Então, as pessoas podem ter sintomas ansiosos, sintomas depressivos e, principalmente, o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é quando, justamente, acontece um trauma e, depois desse trauma, a pessoa tem alteração no humor, a pessoa fica relembrando aquele trauma o tempo todo, né? E essas lembranças vêm com emoções, assim, né? Vêm com angústia, com angústia e revivendo, né, o tempo todo. Então, um pesadelo, as imagens, como se estivesse permanentemente, como se estivesse lá, né? Então, se você for ver o documentário do pessoal da Boate Kiss, né? Então, muitas pessoas depois ficavam sempre lembrando o que acontecia, do fogo, acordava à noite, né, com a imagem, com a sensação, né? Então, ficar relembrando o tempo todo aquilo, né? Então, caracteriza, assim, eu posso dizer pra você que eu tenho um transtorno do estresse pós-traumático. Se eu ficar quanto tempo, assim, tipo, se eu passar 3 meses lembrando e depois passar, né, com as sensações e depois passar? A partir de 30 dias, você tendo esses sintomas, é considerado um transtorno de estresse pós-traumático, tá? Se tiver de 3 a 30 dias é transtorno de estresse agudo. Até 3 dias é considerado não é considerado um transtorno, é considerado um quadro normal que responde ao que você passou, né? Agora, se os sintomas persistirem, aí se torna um transtorno, né? Algumas pessoas vão precisar de tratamento, né? E outras pessoas não. Todo mundo precisa ser avaliado? Não precisa Não todo mundo ser avaliado, né? Porque já pensou assim, o estado todo o estado foi inteiro ser foi avaliado, né? Foi atingido, né? Então, para ser o estado todo avaliado, né? Mas, com certeza, muita gente vai precisar de uma avaliação e de um tratamento psicológico e psiquiátrico. No caso, essas pessoas que passarem mais de 30 dias com as imagens, né? Mais de 30 dias sentindo esses sintomas, provavelmente elas precisam sim procurar uma avaliação para saber que tipo de tratamento precisa, né? Se precisa de um acompanhamento só psicológico ou se precisa entrar também com uma medicação, né? E, inclusive, uma das coisas que eu acho muito importante a gente falar nesse podcast é a pessoa não se automedicar. Porque, assim, no momento, né, de uma tragédia, a pessoa pensa logo, fica logo ansiosa, nervosa, com dificuldade de dormir. E quer resolver logo. Né? E aí recorre ao quê? Aos famosos benzodiazepínicos, que são o diazepam, o Rivotril, que é o clonazepam, lorazepam, o Lexotan, né? Essas medicações de tarja preta, né? Que são famosíssimas. Que são famosíssimas e as pessoas conseguem aí no mercado negro. Mercado negro, né? Só que essas medicações, no momento, elas podem até aliviar o quadro de ansiedade, já que elas são ansiolíticas. Só que já tem estudos que comprovam que elas, na verdade, elas fixam essas memórias ruins. Então, assim, é totalmente contraindicado, né? Então, assim, não se automedique, né? Se você não estiver se sentindo bem, se você estiver passando por um problema, né? Sem conseguir dormir, com esses pensamentos recorrentes, independente do tempo, né? Só faz 15 dias, só faz 20 dias, faz 3 meses, depois de um trauma, procura um médico, que o médico vai saber te medicar corretamente para
não acontecer de melhorar agora, mas acarretar num quadro mais grave no futuro. Transtorno estruturado no futuro, isso, né? Porque exatamente. as pessoas, elas têm... isso faz parte da nossa cultura até. A coisa de remediar qualquer coisa que aconteça porque a gente quer fugir da dor. E muitas vezes isso, a psicologia fala muito, a dor quando ela é tapada, ela vai sendo acumulada, né? E muitas vezes ela sai, vamos imaginar como se fosse uma panela de pressão, ela vai espirrando ali, né? E tem uma hora que ela vai acabar explodindo porque aquela pressão ela vai precisar sair em algum momento. Então isso que a doutora Cira está falando é muito importante para vocês, né? Porque a gente tem que evitar, às vezes a dor, ela é muito importante para que você sinta ela, né? Para que traga algum tipo de enfim, não nesse caso que foi uma grande tragédia, né? Mas que traga algum aprendizado, né? E que a gente não se automedique. Sempre procure um especialista, resumindo o que eu queria dizer, sempre procure um especialista para poder avaliar se você precisa ou não, se você estiver na dúvida, né? Doutora Cira, eu queria perguntar uma coisa. Pessoas que não criam esses traumas, né? Vamos dizer que a pessoa passou por uma grande... Eu assistindo pela TV, a gente já se sente totalmente abalado, né? Vendo os cachorrinhos lá, né? Vendo as pessoas perdendo suas casas, vendo as famílias, enfim, chorando e desesperadas porque não tem mais os bens. O que diferencia uma pessoa que vai conseguir passar por esse trauma sem se sentir, né? Tipo assim, não, tô melhor, foi chato, foi triste, mas... eu tô bem. De uma pessoa que leva aquele trauma pro resto da vida. Existe uma diferença isso aí? É interessante, exatamente, porque tem pessoas que passam pela mesma situação, pela mesma tragédia, coisa. E alguns desenvolvem o trauma, né? Outras levam a vida bem, né? Mas isso aí varia muito também da personalidade da pessoa, de como a pessoa, né, correlaciona as tragédias e... tem muito a ver com suas questões, a resiliência. A resiliência, religiosidade, religião também é muito importante, né, para algumas pessoas, né? Então, para servir como apoio muitas vezes, né? Vocês sabem que até a psicologia já acredita, já dá crédito à espiritualidade como algo que ajuda, né, as pessoas a conseguirem sair de momentos de grandes traumas, né? Sim, na medicina do estilo de vida, a gente trabalha também muito a espiritualidade também, justamente como um dos pilares de suporte para uma melhor qualidade de vida, né? Não significa que você precisa ter uma religião, né? Que você precisa ter religião A, B ou C, mas ter uma espiritualidade, né? Trabalhar a espiritualidade é um dos pilares de uma boa qualidade de vida. É importante. E uma coisa quando você fala sobre... esses pensamentos fixos, rígidos, esses pensamentos que vêm nos sonhos e tudo mais, tem algo que a psicologia fala muito bem, que é importante você começar a trabalhar outras zonas de sua vida também, né? Porque se uma pessoa ela se deixa levar pelo transtorno, não se cuida, não faz um exercício físico, não tenta minimamente voltar às suas atividades, ela não vai ter outros pensamentos para formar e aqueles pensamentos começam a tomar conta de sua vida. O que você acha sobre isso, Cira? Desse momento da pessoa voltar a fazer os seus afazeres, a voltar assim, quando é o momento certo, o que você pensa? Então, é muito importante que a pessoa tente voltar às suas atividades, né, e encaixe. Atividade física, nossa, é muito importante. O que eu vejo, né? O que eu vejo de paciente que depois que começa a atividade física, a gente consegue reduzir medicação, ou às vezes até suspender medicação, é muito grande, né? Fazer uma atividade de lazer é importante. Já está comprovado também que relações sociais são muito importantes para que a pessoa consiga sair. Até porque nós somos seres sociais, né, gente? Isso. Se a gente não... Até a coisa que tá lá, as imagens e tal, se você não coloca isso para fora, você não desabafa, né? Foucault falava muito sobre isso, né? Sobre você exorcizar seus demônios em imagens, e até na arte, até na fala, enfim. É importante a gente colocar para fora, né? Porque senão fica aqui dentro na nossa panela de pressão. Inclusive, a gente vê muito lá na Clínica Fênix isso, porque muitos pacientes, quando vão para a clínica fazer, principalmente tratamento no internamento dia, eles passam a ter relações sociais, né, com os outros pacientes, e isso é como se um ajudasse o outro, né? Isso é muito importante terapeuticamente falando. Isso é um dos pilares do tratamento também, né? Por isso que as terapias lá são feitas em grupo, por isso que a gente não estimula o isolamento, por isso que a gente deixa os quartos coletivos também, né? Porque a gente sabe que muitas vezes quando uma pessoa está traumatizada, ela quer se isolar, ela quer se esconder, ela quer ficar no cantinho dela. E se você se deixa mergulhar no sintoma, você acaba mergulhando na doença.
né? Então, muitas vezes a gente, por mais as pessoas falam, mas eu tenho muita dificuldade de conversar, de colocar para fora, de falar sobre aquilo. Quanto mais você se deixa sendo levado para isso, mais a doença vai tomando conta de você. Não é isso? Perfeito. Só que assim, aí realmente tem casos que a pessoa tá num quadro depressivo tão intenso que a pessoa realmente tem uma dificuldade muito forte. Sim. Mas aí é para isso que existe a medicação, para a medicação dar uma fortalecida, né, para a pessoa conseguir dar aquele up e conseguir fazer o mínimo. E aí com o mínimo aí ela vai fazendo aos poucos, porque às vezes a pessoa pensa, não, fazer atividade física eu tenho que fazer 1 hora de musculação. Às vezes não. Às vezes eu digo para os pacientes, não, coloca uma música, faz uma dança durante 10 minutos, coloca um vídeo no YouTube de atividade física 5 minutos, ou sobe as escadas do prédio. Perfeito. Aos poucos, né? Isso já vai pessoas se estimulando e aumentando e melhorando cada vez mais. E eu acho interessante você falar isso, que a gente, no outro episódio, a gente teve Liz, que é terapeuta ocupacional aqui, Sim. E ela falava muito sobre essas pequenas mudanças que você faz e que no final do projeto, que viram grandes conquistas. Grandes conquistas para você, porque a gente pensa assim, né? Muitas pessoas que têm um pensamento rígido, elas falam, não, eu só vou arrumar meu guarda-roupa quando eu tiver condições de arrumar meu quarto todo. Eu só vou fazer exercício físico quando tiver condições de ir para academia. Então, ela, com o pensamento rígido dela, acaba não abrindo perspectiva para fazer o pouco que é uma mudança grande. Isso, exatamente. Por isso que... mas eu não consigo passar... Não precisa você fazer 1 hora de caminhada. Vá fazer 5 minutos, 10 minutos, dê a volta no quarteirão, que já é alguma coisa. Perfeito, né? Perfeito. Gente, e a gente está falando isso porque, assim, ó, teve essa grande tragédia no Rio Grande do Sul, mas já teve outras grandes tragédias. O Covid foi uma grande tragédia que a gente teve e que virou na micropolítica das pessoas, a pessoa perdendo o emprego, né? Vendo teve gente que cometeu suicídio, famílias que foram destruídas por conta do Covid, né? Então, a gente sabe que as tragédias, elas não acontecem só a nível macro, elas acontecem nas nossas vidas individuais. Né? Gostaria de falar um pouquinho dessas tragédias mesmo, e o quanto o trauma de uma grande tragédia na nossa vida também pode causar um transtorno do estresse pós-traumático. Né, Cira? Não é só uma tragédia global, né? Uma coisa grande como essa. Inclusive, é mais comum que ocorra o transtorno do estresse pós-traumático nesses eventos pessoais, né? Um assalto, um assassinato, um sequestro, do que em grandes tragédias. É mais comum que ocorra... É bastante comum, né? É mais comum que ocorra. Sim. Eu acredito que porque talvez nas grandes tragédias acaba tendo um apoio maior. Uma comoção, né? E se as pessoas ao redor, elas estão preparadas, tipo assim, todo mundo está passando por aqui. Isso. Né? Então vamos nos ajudar, vamos, né? Inclusive, pessoal, vamos falar dessa parte de ajuda, só abrindo um parênteses, né? A gente sabe do quanto as pessoas têm se mobilizado, eu acho isso muito legal. A gente saber que a gente não está sozinho, né, numa grande tragédia. Tipo, eu vi as doações, eu vi que o SUS mandou 300 funcionários, 300 pessoas para lá, né, para fazer atendimento, psicólogos atendendo online, psiquiatras atendendo online também. Algumas pessoas se mobilizaram para ir para lá também. A Clínica Fênix, inclusive, é bom falar sobre isso, né? A gente fez a nossa doação, recolheu de alguns pacientes e fez a nossa doação também de água, que estava precisando, né? E a gente sabe de várias histórias de pessoas que estão fazendo a sua parte. E é bom a gente sentir esse acolhimento das pessoas, né? E é o que você está falando, que às vezes numa tragédia que aconteceu comigo, ninguém tá, tipo, tendo essa comoção toda, né? As pessoas nem sabem, né? Então, às vezes, as pessoas não ficam nem sabendo. Né? E a pessoa, assim, aconteceu alguma grande tragédia comigo, eu não quero que ninguém saiba, e aí eu guardo para mim, e isso acaba pior, né? No futuro, trazendo piores consequências. E é sempre assim, gente. Se eu pudesse falar assim, ó, qual é a fórmula para o transtorno mental, né? São tragédias que aconteceram na nossa vida e que a gente não olhou, que a gente não fez nada. Pequenas coisinhas, né? Uma separação ali, né? Aí depois eu fui assaltado, aí depois teve né? Então, pequenas coisas que vão acontecendo na nossa vida, você não resolve. Às vezes, pronto, essa é a pergunta que eu queria fazer. O transtorno pós-traumático, do estresse pós-traumático, ele pode acontecer depois, Cira? O que você acha? Não, ele tem que acontecer... Logo em seguida? Não, ele
acontece em seguida ao evento. Sim. E os sintomas permanecem um mês. Se ele sentir alguma outra coisa, é outro tipo de transtorno. Se acontecer, daqui a um ano, não. É um outro transtorno. Aí é outro transtorno. De Isso. depressão, ansiedade e tal. Isso, aí tem que avaliar outro De transtorno. outra forma, entendi. O que a gente... Assim, mas desde que, assim, realmente surjam sintomas um ano depois. Porque, às vezes, o que acontece? Os sintomas surgem logo em seguida, a tragédia, Sim. e a pessoa fica... Eu não vou procurar o psiquiatra porque eu não sou maluca. Ela pode já sentir os sintomas por um Isso, ano e depois isso. procurar. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Aí, não vou procurar um psiquiatra porque eu não sou maluco. Aí procura um ano depois. Uhum. Mas Aí, ela já está mas sentindo ela por já um estava ano. sentindo. Tá mascarando ali. Fazendo de conta que não é. Entendi. Né? Nesse caso, é transtorno de estresse Isso. pós-traumático. Né? E é engraçado como as pessoas têm esse negócio da psicofobia de procurar, né? Tipo, uma vez eu fiz até um trabalho, enfim, na instituição, que eu não vou dizer o nome aí, né? E aí, depois de eu falar pra todo mundo, gente, por mais que a gente esteja, a maioria homens aqui, se vocês tiverem grandes problemas que podem acontecer com vocês, né? Depois das ações e tal, procurem, né? Se sentirem que precisam, procurem o terapeuta e tal, o psicólogo. E aí um rapaz levantou, mas normalmente quando acontece isso, a gente faz uma festinha, a gente vai tomar a gente vai pro... Então as pessoas, elas têm muita dificuldade de procurar ajuda especializada, né? Então eu bato sempre nessa tecla, que eu acho que se a gente puder tirar grandes coisas, né, do nosso podcast, é isso: procura ajuda especializada se vocês estiverem passando por uma situação de estresse pós-traumático ou qualquer outra de saúde mental. Ou né, qualquer outro transtorno, né? Ninguém escolhe ter depressão, ninguém escolhe ter ansiedade, né? Se você tem alguma doença cardíaca, você não procura o cardiologista? Então, se você tem algum transtorno mental, que não é um transtorno mental, não significa que você é maluco, não. Né? Um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, algo que está afetando sua vida, sua qualidade de vida, você procura um psiquiatra que só em melhorar a sua qualidade de vida já vai lhe ajudar, né, a ter uma outra qualidade de vida, uma outra vida, né? Viver melhor. E como a gente sempre fala, para qualquer doença, gente, quanto antes procura, mais rápido, melhor a gente tem um resultado, uma melhora, né? Se a gente demora de procurar para qualquer doença, demora procurar ajuda. E é importante também que quando procure, a pessoa queira fazer o tratamento mesmo. Porque às vezes muita gente vai procurar porque a esposa está mandando, porque a mãe está mandando, porque o primo... Mas aí não faz o tratamento, né? Não se entrega. Não se entrega. E aí demora. Na verdade, não sai do canto, né? Porque, na verdade, é uma junção. A terapia, o tratamento, não é só tomar a medicação. A medicação é uma parte do tratamento, né? Que pode, inclusive, nem precisar da medicação, né? Mas a pessoa precisa querer fazer o tratamento. Eu costumo dizer, eu estava falando até isso hoje com os pacientes, que eu fiz um grupo, né? De vez em quando eu pego um grupo para fazer. E aí eu falei para eles, né? Porque minha abordagem é psicanálise, né? Eu sigo a psicanálise. E a psicanálise trabalha com o desejo, né? Então a gente não tem como mudar sem desejo, sem desejar. E toda terapia tem a ver com transformação, gente. Se você, assim, se tivesse acontecendo algo certo na vida, continua nesse caminho que tá tudo certo. Mas a gente vai pra terapia para mudar alguma coisa. Então, se você não tem desejo, você não muda. Não existe desejo. Não existe mudança sem desejo. É porque, na verdade, é muito dolorido, né? Por exemplo, digamos, a pessoa Entendemos passou por que é dolorido, um trauma, e aí a pessoa vai pra terapia para trabalhar esse trauma. Ela vai ter que mexer no trauma. Vai ter que tocar na ferida. Dói, né? Mas não tem outro jeito. Sim. Né? Existem as medicações que, digamos... Amenizam, né? Fazem com que a pessoa consiga participar da terapia, né? Entrar na terapia sem que doa tanto, né? Mas assim... que consiga dormir bem, que consiga, né? Ter disposição, né? Mas vai ter que mexer na ferida. Sim. Senão, não há transformação. Não há transformação. Né? Cira, você falou sobre sintomas e tal, mas como é o tratamento em relação ao psiquiatra? Se eu vou para o psiquiatra, o que o psiquiatra pode fazer por uma pessoa que está passando por transtorno do estresse pós-traumático?
Então, aí varia tem que avaliar cada paciente, né? Sim. Eu não vou falar aqui de medicações, porque se eu falar quais são as medicações, eu vai sei que recorrer naquele a pessoa vai direto pegar ali no vizinho, na mãe e tal. Sim. E cada caso deve ser avaliado individualmente, dependendo da pessoa, né? Dos sintomas, né? Do quadro que a pessoa está tendo, né? Do próprio organismo da pessoa. Então, assim, é individual. Mas é importante fazer também uma terapia, principalmente a TCC, né? Que é a terapia cognitiva comportamental. Para poder mudar aqueles pensamentos ali, reformular. É a que tem mais evidências, sim, né? Em relação a traumas, né? Sim. E Cira, já atendeu algum paciente com transtorno pós-traumático? Muitos. Você consegue lembrar de algum caso aí? Nossa, tive um paciente que, na verdade, ele sofria... Na verdade, eu atendo muitos, né? Porque eu atendo muita gente da polícia, sim, né? Então, muita gente da polícia que acaba passando por situações de traumas. A polícia, né, militar, desculpa te cortar, mas só para fazer um parênteses, o meu projeto de conclusão de curso da pós-graduação foi sobre a polícia militar. E a primeira coisa que você fala quando fala de policial militar é de estresse pós-traumático, porque eles fazem, assim, hoje em dia a gente já tem até um núcleo lá que ajuda com a saúde mental, mas antigamente não tinha. Então a pessoa passava por uma incursão lá, tinha o que quer que seja que acontecesse, morte, tiro, assalto, sequestro e tal, estupro, a pessoa ia para casa, não falava mais sobre isso, né? Então, como o ser humano não foi feito para passar por essas situações, de boa, né? Então, como é que passa por isso, né? Que eu vejo outra profissão também que eu atendo, que passa muito, quem trabalha nos Correios. Correios. Que sofre muito bancário. assalto, bancário, cobrador de ônibus. Uhum. Então, essas pessoas que estão muito próximas, principalmente, né, a violência, uhum, né, são personagens que estão com uma carga muito grande, assim, de diagnóstico de estresse pós-traumático. Eu já atendi um paciente uma vez, há um tempão atrás, que ele teve um assalto enquanto ele estava cochilando no carro. E aí ele procurou ajuda, porque agora que ele, tipo assim, isso aí ele sentiu por um ano, como a gente conversou que pode acontecer, né? Sentiu por um ano, só que aí, às vezes, ele estava dormindo, ele acordava com a imagem do assalto. Ele estava na casa dele, não estava acontecendo. Bem característico. Não estava acontecendo assalto nenhum, só que a insônia dele era no meio do sono. Tipo assim, ele pegava no sono tranquilo, como na situação que ele estava. E acordava assustado. E acordava assustado. E ele, por que eu estou acordando um ano depois, né? E ele não conseguia relacionar isso ao assalto, que no assalto ele estava dormindo e foi acordado com bandido no carro, assim. E é muito interessante a gente verificar o quanto essa imagem fica impressa na nossa mente, né, Ciro? E às vezes as pessoas não correlacionam, né? E aí, na terapia que ele conseguiu correlacionar isso. É algo que, tipo, a gente, né, vê diretamente, óbvio que tem a ver com isso. Ah, mas não, mas já aconteceu, não senti nada. Mas às vezes, aqueles sintomas, né, eles não vêm relacionados com a imagem, assim, ou com a coisa muito bem bonita. Direta, às vezes não é bem direto. Às vezes é tipo assim, poxa, eu não estou conseguindo mais me relacionar com as pessoas, ou estou sentindo muito ansioso para sair de casa, porque talvez você esteja com aquele medo ali presente o tempo todo, né? Exatamente. Às vezes é uma coisa que a pessoa não às vezes, porque as pessoas às vezes querem fugir, sim, né? Elas, inclusive, uma das características é a evitação, evitar pensar no que aconteceu, evitar passar, por exemplo, se funciona isso, Cira? Oi? Funciona evitar? Não funciona. Só vai piorando. Sim. Né? O behaviorismo fala sobre isso, né? Que a fuga e esquiva são comportamentos que eles estão fadados ao erro. Porque a fugir é você ficar fora de contato com o ambiente estressor, com as situações estressor. E a esquiva é ela estar ali, você está se escondendo dela. E que quer queira, quer não, elas vão estar sempre ali. Então, acho que para enfrentamentos, né? A terapia tem a ver com enfrentamento, né? Tratamento tem a ver com enfrentamento. A gente vai precisar tocar nessas feridas. Me fala, eu estava pensando também, tem alguns atores, alguns artistas que já passaram por transtorno pós-traumático também. Você me citou um antes. Eu lhe falei um início de Maitê Proença. Maitê Proença, Maitê Proença, eu fiquei sabendo na época que ela gravou Gabriela. Uhum. Ela, quando era criança, adolescente, o pai matou a mãe
acho que foi esfaqueada ou foi... Eu acho, ou foi, eu não sei se foi a faca ou se foi a tiro. E, bom, a mãe foi assassinada pelo pai, o pai foi a julgamento, foi solto, né, porque o machismo, principalmente naquela época, né, a honra e foi um impulso por ciúmes e etc e tal, ele foi solto, mas depois de algum tempo ele cometeu suicídio. O irmão dela, depois de algum tempo, também cometeu suicídio. A gente foi uma série de uma série de traumas, né? Uma série de traumas. E o mais interessante é que na novela que ela fez, na Gabriela, ela fazia uma personagem que era assassinada pelo marido por ciúmes. Olha, né? pra isso. Então, assim, ela deve ter trabalhado muito bem terapeuticamente para poder conseguir fazer uma cena dessa. Né? Eu vou falar uma coisa assim, ó, eu gosto muito de estudar sobre arte. Eu acho que ó, a arte é uma forma da gente exorcizar os demônios mesmo que estão dentro da gente, né? Eu acredito tanto a dança, né? Você sair para dançar, ou então você fazer uma pintura, ou você cantar uma música. Tô falando Eu sou suspeitíssimo para falar, porque inclusive eu sou professora de dança do ventre, eu já fiz a oficina de dança do ventre lá na clínica, né? E eu acho que trabalha muito, né? É terapêutico, né? Principalmente para trabalhar a feminilidade, né? O autoestima, o autoconhecimento da mulher. Assim, eu acho que a dança é muito bom, né? Legal, principalmente a dança do ventre, eu acho fantástico. E eu acho que nesse caso dela, quando você fala, tipo assim, de que ela ainda interpretou o papel, talvez ela tenha que ter se trabalhado para interpretar o papel, talvez o papel tenha ajudado ela a se trabalhar também, muitas vezes, porque existem algumas vertentes até do teatro que falam sobre viver cenas graves e tal, enfim, alguns diretores, não vou entrar a fundo não, porque não é minha área, mas que eles ajudam mesmo a você reviver um trauma, isso pode ser até utilizado, né? Então eu acredito que a arte muitas vezes pode ter ajudado, né? Ela no caso, e você que está com algum grande trauma, né? Às vezes a gente não consegue falar com a boca, assim, né? Abrir e falar, poxa, eu já tive pacientes assim, né? Que não conseguiam. Eu 2 anos com paciente falando de sofrimento, e eu não sabia qual era o cerne daquela dor. E aí quando a gente botava um papel e um lápis, aqui uma caneta, aí desenhava assim um estupro, ou então uma situação de trauma, onde perdeu o pai, ou um assassinato, sabe? Então, dando a dica para os psicólogos aí, muitas vezes a arte ela serve mesmo como subsídio para que a gente possa ajudar, ou identificar, ou analisar, ou até trabalhar mesmo a situação do paciente. Quando eu fiz essa oficina de dança do ventre com as mulheres lá do internamento dia, foi muito interessante, porque eu percebi que muitas mulheres que eram muito, muito tímidas, muito fechadas, né, com um quadro bem depressivo, bem importante, se soltaram muito. Claro, foi assim, só tinham mulheres participando, né? Sim. Então elas se sentiram bem à vontade. E eu percebi como elas... Eu até me surpreendi, porque algumas que eu achei que não iriam participar... Elas se soltaram, né? E depois gostaram muito, né? Elogiaram muito, disseram que foi muito bom para elas, né? Para trabalhar a autoestima, né? Sim, e eu acho que é um dos pilares da saúde mental, é você estar bem com você mesmo. Sim. Né? Inclusive, que a gente citou a resiliência, né? O mesmo trauma pode acontecer com várias coisas, mas se ela tiver com a sua saúde mental em dia, né? Se ela tiver trabalhado suas questões, às vezes o trauma ela não afeta de forma a transtornar a vida. Então, independente se você está passando por uma situação de trauma ou de graves catástrofes que aconteceram, como foi a situação no Rio Grande do Sul, trabalhe seus traumas, porque é importante a gente estar com a nossa saúde mental em dia, né, Cira? Com certeza. Cira, tem também a questão das pessoas que vão para lá para poder ajudar, né? Tipo, será que essas pessoas podem ter algum tipo de transtorno pós-traumático? Pode. Essas pessoas também podem desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Mas por quê? Né? Pelas coisas que viram depois de ter acontecido, pelo sofrimento? Porque elas ficam vendo repetidamente, né, a tragédia, né? Então elas podem desenvolver. Então, assim, é comum também, por exemplo, bombeiros, policiais, pessoas que ficam frequentemente vivenciando...
presenciando tragédias, né? Não apenas essa, ajudando né? tragédias, não apenas essa, né? Médicos que foram para lá e ficam vendo, né? Tudo isso, né? As pessoas que foram lá ajudar também podem sofrer de estresse E diz que tem toda essa questão, né, de gente chorando o tempo todo por ter perdido o cheiro da cidade, que está muito ruim. Eu acho que tudo isso pode acabar influenciando então nessa estruturação do estresse. Né? A pessoa pode ir lá ajudar e pode realmente voltar com as imagens o tempo todo e com quadro de estresse pós-traumático. Essas pessoas também precisam de ajuda. Então, gente, se você foi lá ajudar, se você está ajudando, ou se você está nesse processo aí, enfim, pensando em ajudar, verifique a sua saúde mental, faça a sua avaliação se você estiver se sentindo dessa forma como a gente está falando aqui, para que isso não venha se transformar num problema para você também. Sim. Então, Ciro, o pessoal estava aqui lembrando agora, né, sobre essa tragédia que já aconteceu no Rio Grande do Sul, né, que é outra enchente em 1941, não foi isso? E que depois pessoas ficavam, pós-enchente, pós-tragédia, as pessoas ficavam meio desnorteadas no meio da rua, assim, né? Que a sociedade teve que lidar com esse problema pós-enchente. O que você acha disso também? Isso aí com certeza vai acontecer, né? Do mesmo jeito que até hoje eu atendo gente com sequelas, né? Mentais da pandemia do Covid, ainda com quadros de ansiedade, de depressão, de medo, de fobia, né? Pós-Covid, que originou no Covid, com certeza vão ter muitas pessoas que daqui a algum tempo vai aparecer com sequelas também, Sim. Né? Porque muita gente perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu o familiar, vai ter que reconstruir tudo, né? Então, a tragédia não acabou, né? A tragédia ainda vai perdurar algum tempo, eu diria até alguns anos, né? É importante que os nossos governantes estejam atentos a isso, né, Cira? Criem políticas públicas para poder Eu ajudar, acho muito importante que os governantes estejam atentos e que as pessoas também estejam atentas a isso, né? Porque às vezes as pessoas acabam deixando para lá, né? Ah, não, mas já passou, não, mas, por exemplo, às vezes eu recebo hoje, em 2024, pessoas com sintomas do Covid, que, né, digamos, terminou em 2022, né? Mas que nunca procuraram tratamento, né? E hoje chegam num quadro mais grave. Então, para a pessoa não esperar tanto para procurar um tratamento, né? Para não chegar num quadro mais grave e ser mais difícil de tratar. E que as pessoas que estão do lado, os familiares também, né? Se perceberem os sinais e sintomas, que a gente até citou alguns aqui, né, se perceberem que a pessoa não tá legal, por mais que a pessoa fale, não, tudo bem e tal, que encaminhem, né, que conversem, que estejam do lado, que façam sua parte, porque eu acredito que é muito difícil uma pessoa sozinha, ela falar assim, não, realmente eu tô mal, vou lá. Eu vou lá, é muito difícil. Tem tanta gente precisando de ajuda aqui, porque que eu, né, que sou a pessoa que vai precisar, né, que vou. Muitas pessoas, elas se sentem tipo assim, eu vou dar espaço para outra pessoa, né? Talvez a minha não seja tão grave, meu problema não seja tão grave, mas eu acho que todo mundo precisa de cuidado e atenção especializada. E mais uma vez a vergonha também de ir no psiquiatra, né? A psicofobia, né? Então a psicofobia aí acaba fazendo com que a pessoa deixe de procurar um tratamento e se sentindo mal, né? Tendo uma péssima qualidade de vida, né? Sofrendo por isso, né? Então é importante realmente os familiares ficarem atentos, os amigos também, né? Os laços de amizade. Às vezes a pessoa até parece que tá bem, né? Mas então vamos dar uma olhada pro amigo, né? Pro colega de trabalho, para aquela pessoa, né, que tá próxima a você, às vezes que nem tá tão próxima, né? E assim, eu acho que um grande sinal, que foi o que você falou, é mudança do comportamento mesmo, né? Aquela pessoa que fazia uma coisa e agora não tá fazendo, ou se fechando, ou tá diferente. Que chegava assim, sorrindo, e falando, agora, e agora tá mais fechada. E se isso se perdurando por muito tempo, eu acho que cabe chamar a atenção, né? Eu acho que é então, Cira, suas considerações finais, assim, né? Eu acho que você já estava falando um pouquinho, né? Não, eu acho que estava finalizando, eu acho que a gente já tinha o que falar, né? Sobre transtorno de estresse pós-traumático, sobre o que acontece, né? Os eventos psicológicos, psiquiátricos pós-tragédias, né? Mas eu acho que no final de tudo, o mais importante é, se você sentir, né, uma alteração de comportamento, tristeza, ansiedade, medo, lembranças constantes do que está acontecendo, né, estiver tendo uma má qualidade de vida,
procura um psiquiatra, né? Procura um profissional especializado para lhe dar um suporte, né? E lhe ajudar nisso. Não fique nesse sofrimento por conta de um preconceito, tá bom? Perfeito, Cira. Lembrando, pessoal, assim, se você puder ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul com roupas, né, com água, eu soube que estavam precisando de que boa, assim, né, de materiais de limpeza também. Faça a sua parte, pesquise quem é que está ajudando, pesquise quem está indo, porque a gente não está sozinho no mundo, nós somos seres sociais, isso aconteceu com eles, poderia acontecer com qualquer cidade, né, que venha outra catástrofe, e a gente precisa se ajudar, porque nós não estamos sozinhos no mundo, e é bom a gente sentir que a gente tem esse apoio. Eu vou fazer aqui uma propaganda, tem uma grande amiga minha gaúcha, que ela está fazendo um trabalho muito bonito lá em Porto Alegre, e ela está recebendo doações. A gente pode depois pesquisar o link e colocar na parte, né? Pode entrar em contato comigo também no meu Instagram, né? Qual é o seu Instagram, Cira? Psiquiatra Cira, né? E que ela faz um trabalho muito bonito, tá ajudando principalmente crianças. E aí ela faz uma vaquinha, aí compra determinada coisa, ela diz, eu não vou fazer mais. Mas aí ela se mobiliza e faz outra para outra coisa e tá lá trabalhando um trabalho muito bonito. E outras amigas de outros estados estão ajudando ela também, né? Então, pesquisem, pessoal, porque eu acho que o que mais tem a gente precisando nesse momento, tá? Então vamos ficar por aqui, né, Cira? Eu agradeço você ter aceitado o meu convite, a nossa conversa é muito boa, como sempre, né? Sempre uma grande parceira. Muito obrigado, Cira. É um prazer estar aqui com a Fênix há 10 anos. Há 10 anos, né, Cira? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, porque isso vai ajudar nosso canal a crescer. Se tiver alguém que vocês percebam que esteja precisando, né, saber um pouquinho sobre transtorno pós-traumático, manda para essa pessoa esse vídeo. Aquela pessoa que está um pouquinho resistente para procurar o tratamento. Isso, às vezes é bom que você já nem fala, né? Não, vê esse vídeo aqui, né? Eu acho importante. Se tiver alguma dúvida que a gente não tenha falado, alguma coisa que a gente não tenha debatido aqui, mas que tenha a ver com o transtorno pós-traumático, coloca nos comentários, a gente vai fazer o possível para responder vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.